Não há mais condenação para os que no Senhor Jesus estão. Olá, meus queridos irmãos de minha Igreja Católica, irmãos protestantes, irmãos adventistas. Tudo bem com vocês? Aqui nós estamos para mais um vídeo. Que as bênçãos de Deus Pai, o amor de Jesus, a luz do Espírito Santo seja no coração de cada um de vocês que vão me assistir nesse vídeo. Mais uma vez peço a vocês que se inscrevam, deixem seu like, ative as notificações para que vocês possam receber mais vídeos. Toda semana nós soltamos um vídeo. Aqui nós falamos o que vocês não ouvem nas igrejas, porque nós falamos daquilo que nós vivemos. E as igrejas não estão vivendo hoje a palavra como ela é. Distorceram a palavra, distorceu o evangelho e não prega o cerne da palavra. Então a gente está pregando aquilo que a gente está vivendo e fomos provados, 37 anos de provação. Eu não sou criança, eu tenho 70 anos de idade, não estou aqui para brincar com vocês, nem para falar besteira. Não estou aqui para ganhar dinheiro. Estou aqui para levar a mensagem verdadeira a cada um. Então, como sempre, nossos vídeos são recheados de música e palavra de Deus, testemunhos. A gente vai cantar Não Há Mais Condenação. A leitura é no livro de Romanos, no capítulo 8. E falar ainda sobre as leis. No capítulo 8, no versículo 1, nós vamos ler hoje. Mas primeiro a gente vai cantar. Depois a gente vai ler a palavra e vai falar um pouco. A música, a letra do canto é baseada nessa palavra, porque a gente está vivendo essa palavra. A gente não está vivendo mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ouvir? Não há mais condenação para os que no Senhor Jesus estão. O Espírito de vida vem de Deus Pai para nos libertar. A escravidão do pecado não vai mais me escravizar. Mandamento do Senhor, posso agora livremente respeitar. Seu mandamento é amar, amar, amar. Seu mandamento é amar, amar, amar. Seu mandamento amar, amar, amar. Seu mandamento é amar, amar, amar. Que vivem segundo a carne, gosta sempre do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam o que é espiritual. Creiam que os caminhos
de Deus são os que agradam ao mal. Quem vive os santos mandamentos tem gozo na alma e uma paz real. Seu mandamento é amar, amar, amar. 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 Amém? Muito bem, vamos agora ouvir a mensagem que Deus tem para nós na carta de São Paulo aos Romanos, como a gente disse. Vamos ler? O Espírito dá a vida. É o título da leitura na nossa Bíblia Católica Ave Maria. Em outras Bíblias não tem esse título. O Espírito dá a vida. A obediência aos mandamentos dá a vida. Porque a palavra de Deus é o Espírito. E quando você vive a palavra, você está vivendo o Espírito, você está obedecendo. De agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. Você está vendo como é a lei do Espírito de vida, que é os mandamentos de Deus, nos liberta da lei do pecado e da morte? Aqui no capítulo 7, que nós já lemos, está no nosso vídeo, mas em outro canal, Paulo diz assim, que antes que ele descobrisse a lei, ele vivia. Mas a partir que ele descobriu a lei, ele morreu. Porque ele já sentiu que era pecador e estava morto no pecado. Você está entendendo? Vou ler um pedacinho. Quando eu estava sem a lei, isso está no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 9, a mesma carta aos Romanos. Capítulo 7, versículo 9, fala assim: quando eu estava sem a lei, eu vivia, tá? Porque eu não sabia de nada. Mas sobrevindo o preceito, né, quando eu passei a conhecer o preceito, o pecado recobrou vida. Ele reagiu, o pecado reagiu, e eu morri. Por que eu morri? Porque eu descobri que eu estava no erro, estava morto. Assim o mandamento que me devia dar a vida, conduziu-me à morte. Porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele me levou à morte. Entendeu? Vamos continuar no capítulo 8. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que é impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente. Nós sabemos que a carne faz a lei ficar impotente, por quê? Porque nós vivemos a carne e tiramos o poder da lei. Quando nós dizemos, nós não precisamos guardar a lei, porque Jesus cumpriu, ele aboliu tudo com a morte dele, então nós estamos livres da lei. Não, não estamos livres. Nós vivemos a lei pela fé em Jesus Cristo. Porque se eu não viver a lei de Jesus Cristo, os 10 mandamentos, eu estou totalmente no pecado, porque eu vou matar, eu vou roubar, eu vou adulterar, eu vou testemunhar falso, eu vou dar falsos testemunhos, né? Eu vou cobiçar, eu vou fazer tudo, eu vou desobedecer, não guardando o sábado, porque quando eu não guardo o sábado, eu violo todos os mandamentos, e é o que as igrejas fazem hoje.
Coloca o domingo no lugar do sábado, dizendo que está guardando os 10 mandamentos. Muito pelo contrário. Mas é muito pelo contrário. Esse mandamento que Deus escreveu com o dedo na pedra, ninguém pode abolir ele. Tá? Outros mandamentos, sim, mas o que Deus escreveu na pedra é perpétuo. Não tem como dizer, esse aqui é invalidado. Não, ele está em vigência, tem que ser observado, porque é de Deus, não é? Então, quando nós damos crédito à nossa carne, aquilo que os outros falam, que não precisa guardar os mandamentos, nós invalida os mandamentos de Deus, ele se torna impotente. O mandamento não tem força em nós. Mas quando nós saímos do pecado, saímos da carne para o Espírito, aí nós vamos ver o valor que tem os mandamentos de Deus. E ele é vida. Ele nos dá a vida. Vamos mais. Visto que a carne a tornava impotente. Então, a carne nossa se tornava a lei impotente. Tirava a força dela. A lei do pecado, o seu próprio filho, vou voltar aqui. A lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez enviando, por causa do pecado, o seu próprio filho, numa carne semelhante à do pecado. Então, se nós não violássemos a lei como nós violamos, Jesus não teria nascido. Não precisava. Se nós fôssemos obedientes à lei de Deus, não precisava que Jesus viesse morrer por nós, porque nós estávamos isentos do pecado. Então, porque nós deixamos a carne nos dominar, precisou que Jesus viesse para reativar, né? Renovar a nossa mentalidade para nós entender que a lei de Deus está em vigência e não pode ser violada. Tanto é que, por nós violarmos a lei, como nós estamos violando, nós estamos sofrendo essa pandemia que nós não sabemos nem o fim dela, por causa da desobediência aos mandamentos de Deus. A fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você vive segundo o Espírito, você obedece às leis. Mas quando você vive segundo a carne, você vai viver do jeito que você pensa. Não preciso guardar o mandamento. Jesus guardou por mim. Isso é uma barbaridade, isso é uma falácia. Dizer que Jesus guardou o mandamento e eu não preciso guardar. Ele guardou para nos ensinar a guardar. Tudo que ele fez, desculpe, foi para nos ensinar. Ele não precisava guardar, porque ele que criou, mas ele guardou para nos ensinar a guardar. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Através dessa palavra, você pode voltar para o canto e entender que o canto foi baseadamente nessa palavra. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a inspiração da carne é a morte, enquanto a inspiração do Espírito é a vida e a paz. Você entendeu? Quando eu não vivia a lei, eu estava morto. Né? Ainda mais quando eu descobri que a lei é santa, eu morri. Mas quando Jesus vem e restaura em mim um conhecimento, restaura em mim coisas novas, restaura em mim aquilo que eu preciso viver, que for esquecido, que eu digo que foi abolida, eu começo a viver. Eu começo a sentir a presença de Deus e sentir o desejo e o gosto pelas palavras dele, pelos mandamentos dele. E por que eu não entendo a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo não está comigo. Indo aqui para Coríntios, 1 Coríntios 2, 12, 1 Coríntios, capítulo
2, versículo 12. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Por que eu não guardo os mandamentos? Porque eu vivo com o Espírito do mundo. O Espírito de Deus não está comigo. Que nos dá a conhecer a graça que Deus nos prodigalizou. Então, o Espírito dele dá a nos conhecer a graça que ele nos prodigalizou, que ele nos deu. E a graça é Jesus ter vindo ao mundo para nos ensinar o caminho. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Conforme... Estou passando para outro versículo. No versículo 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você está entendendo esse versículo? Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as podem compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Entendendo? Se você diz que não precisa guardar o mandamento porque o Espírito de Deus não está em você, quantas pessoas nos chamam de louco por guardar os mandamentos? Principalmente o sábado. A polêmica dos mandamentos está no sábado. Porque foi o primeiro mandamento. Deus criou e guardou. É. Na Bíblia você vê que ele está lá para o terceiro, quarto. Na Bíblia evangélica ele está no quarto. Na Bíblia católica ele está, parece que no terceiro lugar. Né? Então, meu irmão, minha irmã, evangélico, católico, presta atenção nessa palavra, leia essa palavra com mais atenção. Não vai só no que eu estou falando, não. Lê, relê, estuda, mastiga ela, engole ela para que ela produza efeito em você. Não fique nessa de dizer que às vezes não tem que ser observada, porque o mundo está desabando, o mundo lá vai rodando pela tempestade do mal, das doenças, das pestes, crises, desordens, corrupções, tudo vem da desobediência. Nós vemos que os homens da lei falam muito da Constituição que foi escrita, elaborada em 88, com a Constituinte. E se o mundo, se o Brasil, vou falar do Brasil, guardasse essa Constituição ao pé da letra, o Brasil não estaria sofrendo o que está. Essa briga, essa injustiça que acontece, principalmente com nossos irmãos políticos, que poderiam estar fazendo bem para o povo, está fazendo mal. Eles são colocados lá para fazer o bem e eles acabam fazendo mal por não cumprir a Constituição. Mas nós, virando para o lado de Deus, o lado espiritual, nós também somos corruptos, porque nós não guardamos a Constituição, que é essa aqui, ó. Não é? Essa aqui foi escrita por homem, mas foi Deus que inspirou. Tem que ser cumprida. Enquanto nós não cumprir os mandamentos que estão nela, principalmente os 4 evangelhos, nós vamos viver nessa, de pendurado, prestes a acabar. Porque os caminhos estão dando no mar. Não estão dando mais saída. Os homens da lei não têm mais saída. A lei não tem mais vigor. As leis não funcionam mais. Tudo deu na beira do mar. Agora, ou volta para Deus ou se atira na água. Não é isso? Então, irmãos, vamos ir lá um pouquinho no Evangelho de Marcos, para você ver o porquê que hoje as igrejas
estão desobedecendo? Porque os homens mudaram a lei, mudaram os preceitos. Daniel, capítulo 7, versículo 25, fala que os homens mudavam ali o tempo e a lei. Aqui no Evangelho, Jesus falou assim que os homens iam colocar as tradições dele em prática e violar os mandamentos de Deus. Vamos ver no capítulo 7, no versículo 6 em diante, de Marcos, para você ter uma noção que hoje as igrejas pregam naquilo que Jesus falou que o homem ia fazer, distorcer a palavra de Deus. E nós vamos na batida, concordando com eles. E aí nós estamos nos dando mal. Vamos lá? Jesus disse-lhes, Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Isaías 29, 13. Deixando os mandamentos de Deus, vós apegais às tradições dos homens. Veja bem, deixando os mandamentos de Deus, vós apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou, na realidade, invalidais os mandamentos de Deus para estabelecer a vossa tradição. Você entendeu? Como Jesus profetizou, o que ele profetizou está acontecendo? As igrejas estão vivendo aquilo que Jesus profetizou, que eles iam violar os mandamentos e colocar o deles em prática. O domingo é mandamento de homem, batizar a criança é mandamento de homem. E as igrejas estão em cima disso. Quem tem autoridade para derrubar aquilo que Jesus amontou, Jesus construiu? O batismo de criança é dos homens, o domingo é dos homens, tá? Pensa nisso, meu irmão, ore a Deus e diga a Ele, Senhor, incute em mim o que é de verdadeiro, que eu tenho que viver, que eu tenho que cumprir, porque eu estou vivendo num mundo de ilusão, um mundo de engano, porque nos homens eu não encontrei nada e eu preciso encontrar no Senhor um caminho. Ora sim, eu orei assim e encontrei o caminho, tá? E que essa palavra cure vocês, que essa palavra abra a mente de vocês, para que vocês vivam um evangelho autêntico, um evangelho que Jesus gostaria que nós vivêssemos. Amar, perdoar, servir e guardar todos os mandamentos do Senhor, aquilo que Ele nos incutir. Dá lugar para Jesus, dá lugar para Jesus se incutir em você, e você será salvo de todos os enganos, de todas as trapaças do mal. E essa peste vai desaparecer quando você voltar para Deus e dizer, Senhor, quero guardar os teus mandamentos. Eu sou teu filho e o Senhor é o meu Pai. Aí a coisa vai mudar. Beleza? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Não esqueça de